Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Os discípulos de João Batista em Éfeso. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as províncias superiores e chegou a Éfeso, onde achou alguns discípulos e indagou deles: Recebeste o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Responderam-lhe: Não, nem sequer ouvimos dizer que há um Espírito Santo. Então, em que batismo fostes batizados? Perguntou Paulo. Disseram: No batismo de João. Paulo então replicou: João só dava um batismo de penitência, dizendo ao povo que cresce naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles, e falavam em línguas estranhas, e profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Paulo entrou na sinagoga e falou com desassombro por 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas, como alguns se endurecessem e não crescem, desacreditando a sua doutrina diante da multidão, apartou-se deles e reuniu à parte os discípulos, onde os ensinava diariamente na escola de um certo tirano. Isso durou 2 anos, de tal maneira que todos os habitantes da Ásia, judeus e gentios, puderam ouvir a palavra do Senhor. Os exorcistas judeus. Deus fazia milagres extraordinários por intermédio de Paulo, de modo que lenços e outros panos que tinham tocado seu corpo eram levados aos enfermos, e afastavam-se deles as doenças e retiravam-se os espíritos malignos. Alguns judeus exorcistas, que percorriam vários lugares, invocaram o nome do Senhor Jesus sobre os que se achavam possessos dos espíritos malignos, com as palavras: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Assim procediam os 7 filhos de um judeu chamado Cefas, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno replicou-lhes: Conheço Jesus, e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Nisso, o homem possuído do espírito maligno, saltando sobre eles, apoderou-se de 2 deles e subjugou-os, de tal maneira que tiveram de fugir daquela casa, feridos e com as roupas estraçalhadas. Este caso tornou-se, em breve, conhecido de todos os judeus e gregos de Éfeso, e encheu-os de temor e engrandeceram o nome do Senhor Jesus. Muitos dos que haviam acreditado vinham confessar e declarar as suas obras. Muitos também, que tinham exercido artes mágicas, ajuntaram os seus livros e queimaram-nos diante de todos. Calculou-se o seu valor, e achou-se que montava a 50.000 moedas de prata. Foi assim que o poder do Senhor fez crescer a palavra e o tornou sempre mais eficaz. Tumulto dos ouvires. Concluídas essas coisas, Paulo resolveu ir a Jerusalém, depois de atravessar a Macedônia e a Acaia. Depois de eu ter estado lá, disse ele, é necessário que veja também Roma. Enviou à Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, mas ele mesmo se demorou ainda, por algum tempo, na Ásia. Por esse tempo, ocorreu um grande alvoroço a respeito do Evangelho. Um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata templozinhos de Ártemis, dava muito a ganhar aos artífices. Convocou-os juntamente com os demais operários do mesmo ramo e disse: Conheceis o lucro que nos resulta desta indústria. Ora, estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas quase em toda a Ásia, esse Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, dizendo que não são deuses os ídolos que são feitos por mãos de homens. Daí, não somente há perigo de que essa nossa corporação caia em descrédito, como também que o templo da grande Ártemis seja desconsiderado e até mesmo seja despojada de sua majestade, aquela que toda a Ásia e o mundo inteiro adoram. Essas palavras encheram-nos de ira e puseram-se a gritar: Viva a Ártemis dos Efésios! A cidade alvoroçou-se e todos correram ao teatro, levando consigo Caio e Aristarco, macedônios e companheiros de Paulo. Paulo queria apresentar-se ao povo, mas os discípulos não o deixaram. Até alguns dos asiarcas, que eram seus amigos, enviaram-lhe recado, pedindo que não se aventurasse a ir ao teatro. Todos gritavam ao mesmo tempo. A assembleia era uma grande confusão, e a maioria nem sabia por que se achavam ali reunidos. Então fizeram sair do meio da turba Alexandre, que os judeus empurravam para a frente. Alexandre, fazendo sinal com a mão, queria dar satisfação ao povo, mas quando perceberam que ele era judeu, todos, a uma voz, gritaram pelo espaço de quase 2 horas: Viva a Ártemis dos Efésios! Então, o escrivão da cidade veio para apaziguar a multidão e disse:
Efésios, que homem há que não saiba que a cidade de Éfeso cultua a grande Ártemis e que a sua estátua caiu dos céus? Se isso é incontestável, convém que vos sossegueis e nada façais inconsideradamente. Estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos nem blasfemadores da vossa deusa. Mas, se Demétrio e os outros artífices têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e aí estão os magistrados. Institua-se um processo contra eles. Se tendes reclamação a fazer, a Assembleia Legal decidirá. Do que se deu hoje, até corremos risco de sermos acusados de rebelião, porque não há motivo algum que nos permita justificar este concurso. A essas palavras, dissolveu-se a aglomeração. Explicação. Capítulo 19. Muito bem, hoje Atos dos Apóstolos, capítulo 19, temos Paulo em Éfeso, e aqui estão essas pessoas que acreditam que são discípulos de Jesus, e eles são discípulos de Jesus. Atos 19:2 vai dizer, e ele lhes perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles disseram, não, nunca ouvimos que existe um Espírito Santo. Essa é uma ótima descrição de muitos de nós, da forma como vivemos. Sim, ora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, claro, é óbvio, mas vivemos no poder do Espírito Santo? Muitas vezes vivemos como os efésios viviam antes de Paulo aparecer, onde ele falou sobre eles e orou sobre eles. Eles receberam o poder do Espírito Santo. Lembre-se, no início de Atos dos Apóstolos, o que Jesus Cristo prometeu a eles. Ele prometeu enviar-lhes o poder dinamite do Espírito Santo. E ainda, muitos de nós, cristãos, vivemos sem esse poder. Muitos de nós já ouvimos que existe um Espírito Santo, mas nunca percebemos que Deus quer nos encher com o poder do seu Espírito e nos ajudar a caminhar, não só pela nossa própria força, nunca pela nossa própria força, mas pela sua força vindo através do Espírito Santo. O que é algo incrível. Atos 19, 11 a 12. E Deus fez milagres extraordinários pelas mãos de Paulo, de modo que lenços ou aventais eram levados de seu corpo para os enfermos, e as doenças os deixavam, e os espíritos malignos saíam deles. Esta é uma das razões pelas quais nós, como católicos, temos objetos religiosos que tratamos com veneração, não porque acreditamos em qualquer tipo de superstição. Aqui estão objetos, lenços, aventais, que tocaram o corpo de Paulo, que então Deus comunica através dessas coisas, Deus comunica seu ato de cura, seu poder de cura. Então aqui isso acontece nas Escrituras, e é por isso que temos isso na Igreja Católica, com as nossas relíquias. Existem objetos sagrados porque comunicam o amor de Deus. Agora, novamente, é o próprio Deus, não é qualquer tipo de superstição, não é ninguém acreditar no poder do lenço. É que Deus usa coisas para nos alcançar. Somos feitos de coisas. Também somos feitos de Espírito. Então Deus trabalha através das coisas pelo poder do seu Espírito Santo para alcançar as nossas coisas e para alcançar o nosso Espírito. Espero que faça sentido. Além disso, amamos a história dos filhos de Seva, que estão tentando exorcizar esse demônio. Atos 19, de 13 a 17. Conjuro-vos pelo Jesus que Paulo prega, mas o espírito maligno respondeu-lhes. Jesus eu conheço, e Paulo eu conheço, mas quem são vocês? E o homem em que o espírito maligno estava saltando sobre eles, dominou todos eles, de modo que fugiram daquela casa nus e feridos, e isso se tornou conhecido por todos os moradores de Éfeso. Há algo realmente poderoso na realidade de que os demônios conhecem os cristãos. Eles conhecem Paulo. Ainda mais poderosamente, os demônios conhecem Jesus, o único Filho amado de Deus. Eles respondem ao santo nome de Jesus, sendo obedientes ao seu poderoso nome. Mas brincar com o nome de Jesus é perigoso. Brincar com aquela ideia de que podemos expulsar qualquer demônio sem conhecer a Cristo, isso seria um perigo extremo. Agora temos pessoas em Éfeso que praticam magia. O que eles fizeram? Atos 19, 19. E vários dos que praticavam artes mágicas reuniram os seus livros e os queimaram à vista de todos, e contaram o valor deles, e descobriram que era de 50.000 moedas de prata. Pense sobre isso. Quantas vezes em nossas vidas temos algo que não pertence às mãos de um cristão? Quer sejam certos filmes, músicas, seja lá o que for, e tem certo valor. E aqui estão esses cristãos em Éfeso. E o que eles fazem? Eles têm algo em sua posse que não deveria estar na sua posse. Eles não quiseram passar o mal para outra pessoa só porque não quer o mal na sua vida. Você não vai ganhar dinheiro vendendo essas coisas malignas para outras pessoas. Então o que eles fizeram? Eles simplesmente destruíram 50.000 peças de prata. Este é um enorme ato de confiança no Senhor. É um enorme sacrifício e confiança no Senhor.
Vou me despojar de coisas que têm valor, por causa de Jesus Cristo, que têm um valor inestimável. Demétrio, o ourives, fez santuários de prata para Ártemis. Eles estão todos perdendo seus negócios. Por quê? Porque eles não estão mais adorando Ártemis. Eles estão adorando Jesus Cristo. Este é o modelo do que devemos ser como cristãos. Como cristãos, deveríamos ser totalmente entregues ao Senhor, que a cultura ao nosso redor tem que mudar. Pessoas envolvidas com artes mágicas poderiam simplesmente ter guardado seus livros, seus santuários de Ártemis e feito o que quisessem. O que teria acontecido? Nada teria mudado. E ainda, temos esses novos cristãos que estão tão totalmente vendidos para Jesus, digamos assim, que eles realmente destroem o sustento de si vendendo seus ídolos. Nós sentimos muito por essas pessoas perderem o seu sustento, mas quão admirável é perceber que eles depositam seu sustento em Cristo Jesus. Que presente, que testemunho incrível! Eles não os tiraram do mercado ao fazer uma nova lei. Eles não se retiraram do mercado por meio de um motim ou protesto. Eles simplesmente disseram, não estamos participando desta prática destrutiva e, em última análise, diabólica que outras pessoas fazem nesta cidade. Você pode nos contar fora disso, porque somos cristãos. Pensem como é incrível quando o cristão se une e simplesmente diz, não estamos participando do que quer que seja dessa coisa maligna que o mundo aponta. O mundo ao seu redor tem que mudar. Agora isso muda através do sacrifício. 50.000 peças valiosas de prata, mas mesmo assim muda. Agora vamos para 2 Coríntios. Nós pegamos o coração de Paulo. O coração de Paulo que diz, sabe, aquela última carta que escrevi para você, eu a escrevi para não ter que dizer essas coisas na sua cara. Ele meio que diz isso. Essa é uma das interpretações. Paulo está dizendo, todas aquelas correções que eu lhe ofereci, eu disse isso para que quando eu estivesse com você, não tivesse que corrigi-lo. Eu disse isso para que quando eu estivesse com você, você já tivesse mudado e eu simplesmente pudesse te amar e não tivesse que te corrigir, parafraseando basicamente o que ele disse. O que vemos aqui é uma parcela do coração de Paulo. Ele simplesmente adorou essas pessoas em Corinto. Sabemos por quê. Ele morou lá por 1 ano e meio. Ele apenas deu seu coração a eles. 2 Coríntios 2:1, pois decidi não fazer outra visita dolorosa. Pois se eu te causar dor, quem poderá me alegrar senão aquele a quem eu causei dor? E escrevi como escrevi, para que, quando chegasse, não sofresse a dor daqueles que deveriam ter me alegrado, pois tinha certeza de todos vocês, que minha alegria seria a alegria de todos vocês. Pois escrevi para você com muita aflição e angústia de coração e com muitas lágrimas, não para lhe causar dor, mas para que você soubesse o amor abundante que tenho por você. Foi exatamente por isso que Paulo lhes escreveu aquela primeira carta. Esse é o chamado de todos que amam, dos pais, dos padres, cada cristão. Talvez eu tenha que dizer essas palavras que são difíceis de ouvir, mas não estou dizendo isso porque quero bater em alguém. Não estou dizendo isso porque quero ser o policial de Deus, fiscalizando a todos. Estou dizendo isso porque eu te amo. Isso é o que esse podcast foi capaz de fazer. Todas as palavras dos seus pastores, sacerdotes, diáconos, bispos, até mesmo pais, puderam ser ditas a você. Muitos de nós ouvimos as palavras de Deus através desse podcast e percebemos, estas são as palavras de amor de Deus para mim. Isso é o que os meus pais, os padres, têm tentado me dizer durante todos esses anos. E finalmente consegui ouvir, porque eu ouvi o próprio Deus. Eu ouvi a própria palavra de Deus falando para mim. E agora eu meio que estou começando a entender. Ele me ama, e é por isso que ele me disse isso. Ele me ama e se preocupa comigo, e é por isso que ele diz essas palavras. Espero que faça sentido para você. Talvez você pense, não, eu estou bem, eu não preciso mudar. Esperemos que isto seja o que tem acontecido com a sua vida, porque aconteceu com a minha aqui. Somos gratos a Deus pelos últimos 340 dias, porque foram um presente incrível. E eu espero que esse presente possa ser transbordado para aquelas pessoas que você acompanha no seu dia a dia. Que Deus abençoe você e reze por mim.